Fala, meu povo do movimento, eu sou Helder Santos e estamos aí para mais um vídeo. E hoje estamos aqui falando diretamente da cidade de Odense, né, que fica na Dinamarca aqui, bem no meio da Dinamarca, mais precisamente na região sul, mas eu chamo aqui, galera, de região do meio, né, porque ela fica aí bem no meio da Dinamarca, entre a maior cidade do norte, né, que é Aarhus, e tem também aí a cidade de Copenhague, que é a capital, né, e a maior cidade de toda a Dinamarca, né? Então, galera, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse relatório aí anual da felicidade. E todo ano, né, sai essa pesquisa aí de felicidade, né, fazendo um ranking aí dos países aí que são mais felizes do mundo, né? Só que feliz, né? Então, é um pouco até controverso, né? A galera fala assim, o país mais feliz do mundo, mas como é que vai medir, né, a felicidade? Então, eles usam aí várias coisas aí, né? Coisas como o PIB, né? O suporte social, expectativa de vida, liberdade para fazer escolha, né? Generosidade, e aquela questão também de percepção da corrupção, né? Então, eles baseiam praticamente aí em 146 países. Obviamente, galera, eles não vão colocar aí todos os países nessa lista, né? Por questões aí de conflitos e tudo mais, né? Tem alguns países que realmente fica um pouco difícil fazer essa pesquisa, né? Então, dessa lista, né, saiu aí mais uma vez a Finlândia, né, que tá liderando aí o ranking de felicidade. E a Dinamarca, galera, ela ficou aí em segundo lugar, né? Então vou falar aqui, galera, só para contextualizar mesmo, né, quais são os top 10 países. Obviamente que nessa lista aí saiu cerca de 20, na verdade isso aí é a lista completa, né? E vou falar aqui, galera, quais são os top 10, né, para não falar sobre todos esses países, né? Então, galera, em primeiro lugar foi a Finlândia, seguindo aí da Dinamarca, né, que é o país que eu moro. Iceland, que seria Islândia, né, no Brasil. Suécia em quarto lugar. Países Baixos em quinto lugar, né, que a gente chama também de Holanda. Sexto lugar, galera, por incrível que pareça, Costa Rica, né, América do Sul e tal. Sétimo lugar ficou a Noruega. Oitavo lugar, Israel, controverso também, né? E nono lugar, galera, Luxemburgo. E inclusive Luxemburgo é um país muito interessante, já estive lá. E eu recomendo você fazer uma visita breve, mas não fique muito tempo não. Brincadeira, viu, galera? E em décimo lugar, galera, ficou o México, né? Então, esses aí foram os top 10 países aí desse ano, né? No ranking, obviamente. E é interessante, né, que o Brasil, na verdade, ele subiu aí 8 posições, né, nesse ranking de felicidade, nesse ano agora aí, 2025, né? Então, agora a posição do Brasil, né, ficou em 36º lugar, né? Esse número é meio complicado de falar, né? Então, galera, eu vou falar um pouco aqui sobre também, né, a minha visão que eu tenho de felicidade, né, em relação à Dinamarca, né? Lembrando que é um conjunto de coisas, né? Então não tem como você mensurar de fato, né, a felicidade. Você tá feliz todo dia. Não é assim que eles fazem um ranking, né? Então, eu até colocaria esse ranking, colocaria outro nome, né, nesse ranking. Esse é um ranking mais de bem-estar social, né? Eu acho que a melhor palavra para esse ranking aí seria um ranking de melhor país com bem-estar social, né? Porque felicidade é uma coisa assim, meio que, sei lá, fica muito ao solto ao vento, né? O que é a felicidade, né? Porque cada pessoa enxerga a felicidade de um jeito, né? Então, eu vou falar também aqui a minha experiência, né, de morar no segundo país, né, mais feliz do mundo. Eu acredito, galera, que a Dinamarca, alguns anos atrás aí, eu acho que já ficou também em primeiro lugar, né? Sempre fica entre Finlândia, Islândia, Suécia, né, Dinamarca, mas a Finlândia, de fato, ela tem se perpetuado aí, né, no topo. E uma das coisas, né, que faz a Finlândia ficar sempre no topo, né, que são coisas, inclusive, né, parecidas com a Dinamarca, porque, obviamente, né, você vai olhar o top 1, o top 2, o top 3, então eles vão ter muitas coisas em comum, né? Então, tem toda essa questão aqui da qualidade de vida, né? A Dinamarca oferece aí serviços públicos, né, de alta qualidade. A gente tem aqui educação gratuita em todos os níveis, né? Isso aí já elimina praticamente aí 100% da desigualdade, porque todo mundo, galera, vai ter uma chance de estudar, né? Então você vai ter uma chance aí real, e eu falo que é real mesmo porque dentro da Dinamarca, se você não conseguir em uma determinada cidade, né, em uma determinada faculdade, você pode ir para outro lugar também. E como é um país pequeno, né, não é um problema assim tão grande, não tem tipo
uma limitação. Por exemplo, no Brasil, se uma pessoa mora na Bahia e tem que morar, quer fazer uma faculdade na Bahia e não consegue, por exemplo, eu sou de Salvador. Se em Salvador eu não conseguir, né, uma vaga em uma universidade pública, eu vou para onde? Não, praticamente eu tô, como é que se fala? Eu tô meio que isolado ali, né, porque é muito grande. Por exemplo, eu posso ir para Feira de Santana, eu posso ir para outras regiões ali perto de Salvador, mas a quantidade de vagas também são pequenas, né? A opção maior, assim, né, seria São Paulo ou Rio de Janeiro, mas a distância é muito grande. Então, aqui na Dinamarca não tem essa questão da distância muito grande. E existem várias universidades em praticamente todas as grandes cidades aqui. Tem uma universidade, né, tem uma ramificação, né, da faculdade. Então, essa questão de geolocalização também, hoje com educação à distância, né? Mas aqui na Dinamarca, galera, a maioria dos cursos eles são presenciais. Eu acho que não existe tanto assim cursos à distância como a gente tem no Brasil, justamente por esse fator aí, né? Que o Brasil é muito grande, muita gente. E tem o porém também, que a Dinamarca é menos pessoas, né? Cerca aí de 5 a 6 milhões de pessoas, né? Porque varia muito aí todo ano, tem gente entrando, gente saindo, enfim. É muito complexo, né? Então, a gente tem aí uma qualidade de vida muito alta, né, em comparação com outros países. Na Finlândia também, galera, é bem parecido. Outra coisa interessante, né? Eu tô fazendo um paralelo aqui dos 3 países, né? Finlândia, Dinamarca e Islândia, Suécia, todos esses países aí que sempre ficam no top 5. Então, a Finlândia, por exemplo, eles têm uma cultura muito forte, né, de sauna, de tomar banho ice bath, né, que é aquele banho gelado. Como é um país muito frio, eles têm uma cultura muito forte mesmo de sauna, né? A pessoa ir para sauna, de a pessoa ir para spa. Então, esses são um dos fatores que contribuem aí para a questão da felicidade, né? Então, aqui na Dinamarca a gente também tem serviços gratuitos, galera, de sauna, né? Aqui onde eu moro mesmo tem uma sauna gratuita. Quem não tem dinheiro pode ir para essa sauna. Tem uma piscina também gratuita que fica aberta o ano todo aí. Obviamente tem alguns períodos aí que tem um break, né? Então existe oportunidade para todos, né? Em relação a estudo, em relação a aprender idioma, em relação a aprender música. Então só aí você já elimina aí praticamente 100% da desigualdade social, porque mesmo você nascendo pobre, você pode subir, né? Ter uma carreira. O filho do rico estuda com o filho do pobre e vice-versa, né? Então, voltando aqui, né, para a questão da Finlândia, eles têm toda essa questão aí de bem-estar, é uma coisa muito forte lá. E de acordo com essa pesquisa também, né, na Finlândia, cerca de 90% da galera utiliza aí semanalmente, né, a sauna, o spa. Então isso daí já traz um bem-estar, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar um dia assim, não um dia, né, mas sei lá, algumas horas em um spa, né, de uma hidromassagem, em uma sauna. Galera, quando você sai de lá, você sai relaxado. Inclusive, deixa nos comentários aí se você já passou por uma sauna, já teve experiência. É muito bom, galera. Isso aí elimina boa parte aí do seu estresse, você fica mais calmo, né? Imagine aí você frequentar aí uma sauna, um spa, praticamente aí toda semana. Então isso daí já vai aumentar aí, né, a qualidade de vida, né? Outro fator importante, né, que a gente tem aqui na Dinamarca é a questão, né, do equilíbrio, né, do trabalho e da vida pessoal, né? Aqui, essa questão de trabalhar e ter uma vida equilibrada, o trabalho é uma coisa muito forte, né? Inclusive, eu já mencionei isso aqui em vários vídeos, né, falando sobre o ambiente de trabalho, né? Inclusive também eu tenho no meu canal aí um vídeo que eu falo, mostro, né, o meu trabalho, falo das coisas, como é a vida no trabalho, a vida, né, de trabalhador, né, aqui na Dinamarca. E é muito interessante, galera, porque a prioridade de fato, né, das pessoas aqui é a vida pessoal, né? Então eu vejo acontecer muito, né, todos os dias no trabalho, por exemplo, não todo dia, obviamente, né, mas com uma certa frequência, né, eu vejo alguém dizer assim, não posso ir hoje porque eu tô me sentindo meio mal, meu filho tá doente, né, nem a pessoa que tá doente, meu filho tá doente, então eu vou precisar cuidar do meu filho e não vou trabalhar hoje. Tenho alguma coisa para fazer aqui, não vou poder trabalhar, não tô me sentindo mais ou menos, não vou trabalhar hoje, né? Então, o que acontece? Você não precisa de atestado. Você não tem aquela coisa que tem no Brasil, eu tô doente e vou ter que mostrar um atestado para comprovar que eu tô doente de fato, né? Aqui não existe esse negócio de atestado. Salvo em exceções, né? Obviamente, se você ficar um período muito longo, né, afastado do trabalho, sei lá, uma semana, 2, aí realmente você vai precisar ir no médico, né? Porque existe toda... Tem a questão também
e reposição do salário, né? Então você vai ter que meio que se encostar, né? Se você ficar num período aí muito longo aí. Mas eu já vi gente aí ficar quase uma semana doente aí e ninguém fala nada. É meio que normal isso aqui. É uma coisa que no Brasil é muito diferente, né? No Brasil, se você falta um dia, dois, já é o fim do mundo, né? A empresa já fica ó, de olho, não, esse cara aí não tá trabalhando, blá, 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 blá. Então, é muito diferente, né? Em relação ao Brasil. Outro fator, galera, que a gente tem aqui na Dinamarca é a questão da confiança social, né? A gente tem as pessoas que geralmente elas confiam muito, né, no governo, elas de fato acham que as instituições aqui funcionam, né? Ela tem essa questão aqui de ser cidadão, né? Tem a questão que eu já comentei também aqui de quando uma pessoa vê alguma coisa errada, né? Ela tem aquela coisa de apontar o dedo, né? Aqui na Dinamarca, o pessoal meio que fala assim, ó, você tá fazendo isso errado, você não pode fazer isso, blá, 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 porque é aquela questão, né, de consciência social, né? Outra coisa interessante, galera, que tem aqui na Dinamarca é o conceito de hygge, né? Que é uma palavra aí que só existe na Dinamarca, né? No dinamarquês. Talvez na Finlândia ele até tenha alguma coisa parecida, né? Então, ela enfatiza o conforto, a convivência e o bem-estar, né? Tem aquela coisa de você estar na sua casa, aproveitar o momento, né? Tomar uma taça de vinho, ficar de boa. Então, até toda aquela questão de hygge, né? E sair com os amigos, aproveitar aqueles amizade, né? Conversar, tudo mais. E tem toda uma coisa aí de bem-estar, né? E a minha experiência, galera, morando aqui na Dinamarca, né? Então, pra mim não foi difícil, né? Obviamente, como é que vai ser difícil você se adaptar a uma coisa que não tem muitas questões assim negativas, né? Um país que tem segurança, entre aspas, né? Obviamente. Você não vai ver tantos problemas sociais, né? Uma vez ou outra você vai ver uma pessoa na rua assim que parece ser mendigo, né? Mas essa pessoa geralmente ela vai ter um problema aí com algum tipo de droga ou com bebida alcoólica, né? Então muito difícil, inclusive, você ver um mendigo aqui, porque eles meio que caçam os mendigos para ajudar, né? Então, se você não tiver condições de fazer nada, se você tiver algum problema, você vai ter assistência, você vai ter apoio médico, você vai ter apoio financeiro, você vai ter apoio, inclusive, para morar em algum lugar, né? Porque as pessoas não querem que você more na rua, né? Porque você vai meio que tirar aquela coisa ali de bem-estar social, né? Porque a pessoa vai passar, vai ver uma pessoa na rua. Tipo, isso acaba afetando a gente de alguma forma, né? No Brasil, as pessoas meio que acostumou, né? De você ver uma pessoa na rua pedindo dinheiro. Então, tipo, as pessoas acham normal isso. Aqui, as pessoas não têm essa visão de você ver uma pessoa na rua passando mal. Não, passando mal não, né? Mas passando necessidade, né? E as pessoas não vão achar isso normal. Então, acaba afetando o ambiente, né? Você meio que transforma o ambiente numa coisa negativa, né? A gente tem também aqui um estilo de vida um pouco mais saudável, né? A questão do esporte, né? A prática de esporte aqui, galera, é muito incentivada, né? Praticamente todo canto aqui tem uma quadra, todo canto tem uma piscina, todo canto você pode sair ao ar livre, né? Existem várias localidades assim que são perto de pequenas florestas, né? Então existe todo um cuidado aqui, né, de transformar a paisagem da cidade, né? Então eles pensam como essa cidade ela pode se tornar mais habitável, né, na questão de você poder morar perto de uma floresta, você poder fazer uma caminhada, você poder aproveitar a natureza, né, aproveitar um rio, um lago. Aqui tem muito lago, galera. Apesar da Dinamarca ela ser meio que um arquipélago, né, e tem muita praia aqui, a gente tem também vários rios e eles meio que cuidam, né, dessa área aí de rios. Então você vai chegar numa área que inclusive eu vou praticamente todo ano, né? Não sei se eu já fiz um vídeo falando sobre esse lago, mas é até uma boa ideia, né, de fazer um vídeo mostrando esse lago e mostrando as coisas que tem ao redor, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um lago que eu frequento, né? Dentro desse lago não, né? Ao redor desse lago você vai ter uma área para fazer caminhada, você vai ter banheiro, né? No meio do nada, assim, tipo banheiro. Às vezes o pessoal coloca uma sauna, né? Porque aí já é um clube, né? Tipo, o pessoal coloca uma sauna. Porque tem pessoas que vão lá no inverno tomar banho, né? Banho, como eu tinha falado, né? Winter bath. E tem toda a questão de estrutura, né? Tem sinais falando, cuidado com a profundidade, não sei o quê. Então tem todo um cuidado, né? Tem aquelas outras coisas também que inclusive eu já falei também em outros vídeos, né? Principalmente aqui na Dinamarca, a Finlândia, se você fosse morar na Finlândia, teria uma questão muito importante aí que às vezes a galera
não entra em consideração, né, que é a questão da barreira linguística, né? Então, se você quiser morar na Dinamarca, você vai ter que aprender o dinamarquês. Obviamente, galera, praticamente todo mundo aqui fala inglês normalmente, fluente, né? Então, isso até é uma coisa, é um fato curioso, assim, positivo, né? De uma certa forma, para você que aprende inglês, porque inglês é muito mais fácil do que dinamarquês, tá, galera? Então, o dinamarquês exige um esforço muito maior aí, sei lá. Se você demorar 3 anos para aprender inglês, eu acho que o dinamarquês você vai precisar de um pouquinho mais, entendeu? Não dá para botar na mesma regra, porque vai depender do seu nível aí de conversação, o quanto você está praticando aí todos os dias, né? E tem a questão também, né, do alto custo de vida, né? Como aqui tem aquela coisa de alto padrão, né? Entre aspas, né, galera? Não é porque nem tudo é alto padrão, né? Obviamente. Então a gente tem aí um imposto muito alto, né? E as pessoas geralmente aqui elas estão de acordo, né, com o imposto porque elas cresceram já nesse ambiente e elas acham normal você pagar o imposto alto porque você está recebendo de volta da sociedade, né? Uma coisa que eu já comentei também aqui no canal, galera, é que, né, o trânsito aqui é bem organizado. Tipo, é muito bom você dirigir aqui porque é tudo bem sinalizado. Geralmente, né, obviamente, né, que há exceções, né? Há a regra e há exceções, né? Se você estiver na rodovia, raramente você vai ver um buraco na rodovia, raramente você vai ver uma rachadura, porque existe toda uma manutenção aí nas vias, né? Então é bem reforçado mesmo essa questão de praticamente todo o verão aí eles meio que recapiam, né? Não sei se essa é a palavra correta, né? E fazem toda a questão, né, de tratar corretamente o solo ao redor, né? Fazer um paisagismo, né? Colocam árvores, colocam nas rodovias, geralmente eles colocam uma barreira, né? Para diminuir o barulho para quem mora perto da rodovia, né? Tem todo um cuidado aí, galera, sobre as rodovias, né? Então, galera, o vídeo basicamente é isso aí, falar um pouquinho aí sobre esses top 10 aí países, né? E a minha impressão, né, morando aqui na Dinamarca. Então, tem muita coisa, né, que acontece aqui que é diferente do Brasil, né? Eu acho que a Dinamarca, não sei se top 2, né, levando aí em consideração alguns dos problemas que tem aqui, né? A gente tem vários problemas aí, principalmente problemas em relação a furtos, né? Uma pessoa deixar sua bicicleta, né? Tem um nível muito alto aqui de roubo de bicicleta, o que chega, pra mim é hilário isso, né? Porque não tem muito valor, né? A pessoa roubar uma bicicleta é uma coisa assim que, tipo, todo mundo tem bicicleta aqui, né? Faz sentido, né? Porque quando você rouba, você consegue vender mais rápido, né? Mas não tem muito valor de revenda, né? Então, tipo, a revenda de bicicleta aqui, o preço é muito baixo. E é uma coisa assim que me surpreende, né? As pessoas estarem roubando bicicleta, né? Não faz nem muito sentido, né? Acho que nem no Brasil, de fato, né? Que a bicicleta tem um valor um pouco mais alto, assim, na revenda. Não sei, eu não vejo gente roubando bicicleta assim, né? Pelo menos não em Salvador, né? Da onde eu sou, de fato, né? Mas, galera, no mais é isso aí. Espero que esse vídeo aí tenha trazido um pouco de reflexão para vocês aí, né? Em relação à Dinamarca, né? E algumas coisas que poderiam, né? Ser, assim, incorporadas no Brasil, né? De bem-estar social e tudo mais. Deixa nos comentários aí, galera, o que você achou desse vídeo. Não esqueça de deixar o like. Até a próxima. Fui!